que essa pergunta, na verdade, parece simples, irmão, mas não é simples, tá? E isso aí, fiquei já 2 semanas pensando sobre isso, e ouvindo as mensagens, lendo alguma coisa, e sempre meditando para poder responder essa pergunta. Porque não é assim, você chega e lê uma pergunta, já responde a pergunta, mas abrange muitas coisas até ali. Só que essas muitas coisas quase que é uma coisa só. Mas nós, às vezes, tornamos difíceis as coisas, né, para que a pessoa possa entender. E é mais fácil do que você imagina. Mas, parece que eu tomei um tema hoje, intitulado assim, cumprindo regras. Você sabe que Deus tem regras dadas para nós que devem ser cumpridas, né? Como diz aqui o verso 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Amém? Mas a pergunta é assim, Deus tem propósito nas enfermidades que sofremos? Uma pergunta, Deus tem um propósito? Bom, de cara nós já vemos que tudo concorre para o bem, Deus, tudo tem um propósito debaixo do céu. Então tem um propósito sim, porque Deus permitiu isso. Agora, só que nós temos que entender agora por que Deus permitiu isso. Já é o propósito dele, mas tem outras formas, muitas coisas que nós também podemos ver como que Deus tem visitado a pessoa com essa enfermidade. Aí eu marquei algumas coisas aqui, depois eu tenho, acho que áudio ali, não dá nem 15 minutos de áudio, das 2 mensagens. Mas eu marquei algo assim para nós, né? Para essa pergunta, quando nós falamos agora, Deus tem sempre um porquê daquilo. Nenhuma folha cai da árvore se Deus não permitir. Amém? Você não está aqui hoje se Deus, antes da fundação do mundo, tivesse permitido você. Os irmãos que estão nos ouvindo da mesma forma, eu quero ser assim bem claro para abranger todo mundo no culto. Amém? Você tem que saber disso. Você faz parte, você tem que estar engrunhado nisso. Os irmãos que estão na conexão, por exemplo, antes da fundação do mundo, Deus já viu que você estivesse aí hoje à noite ouvindo a palavra do Senhor. Agora você tem que descobrir por que você está sofrendo. E a causa é uma das coisas, né? Uma das coisas que tem disso é por causa do pecado, vocês sabiam? O profeta diz por causa do pecado, a incredulidade de Adão e Eva trouxe o pecado sobre a raça humana. Mas Deus não fez seus filhos para sofrer. Aí é que nós vamos entrar nesta noite, que é algo tremendo, irmãos. Assim como o diabo está aí trabalhando, como Jesus falou de Mateus 24, cumprindo a Escritura, também tem outras Escrituras que devem ser ditas e também cumpridas para nós. Amém? Eu vou citar algumas delas aqui. Então, veja só, você tem que descobrir a causa por que você está sofrendo, né? Uma das causas é por causa do pecado. Deus não fez seus filhos para sofrerem, mas o pecado, né, da incredulidade fez isso, trouxe isso sobre a raça humana. Aí, se você notar lá em Êxodo, capítulo 20, verso 5, a Bíblia disse, foi a Bíblia que disse, que Deus visita a maldade dos pais até a 3ª e 4ª geração lá no Velho Testamento. Veja só, a Bíblia que diz isso. E nós vamos ouvir algo ali daqui a pouco, que o Mombrana disse que foi orar para uma criança, mas que o pai não queria, não aceitava. Mas ele orou que a incredulidade do pai não atrapalhasse que a criança fosse curada. Amém? Tudo isso, irmãos, nós temos que observar. Convidado uma vez para dar uma palestra sobre jovens, aí uma das coisas que eu enfatizei é que nessa parte da juventude, quando estão propícios a arrumar uma parceira, um parceiro, eles têm que primeiro orar ao Senhor. Orar, irmão, orar. Não ficar jogando no bicho, um aqui, aquela outra, uma não dá certo com aquela, vai dar com a outra, ou vice-versa, ele também, da mesma forma, ou ela fazendo a mesma coisa. Orar, amém? E depois, também tem que analisar como, parece que não, mas tem a ver. Os antepassados, como que vem vivendo os pais, porque às vezes tem um espírito ali que vem seguindo de geração em geração. Amém? Começa muito bem, depois de uns 10, 15 anos de casado, começa a mostrar suas cores. Mas porque nós não vigiamos e não oramos o suficiente. E Deus concretizará algo por causa da sua oração fiel e verdadeira. Quando você cumpre os requisitos de Deus, não tem como você dar com o burro na água, você sabia? É que nós, às vezes, achamos, porque
nós já estamos propensos a fazer tal coisa, achamos que Deus está naquilo, porque às vezes dá certo. Está dando tudo certo, tá, maré. Mas nós temos que realmente ver qual é a vontade perfeita de Deus. Irmãos, Mateus 24, esta é a operação hoje, né? Que nós vemos aí os rumores de guerra, pestes, terremotos em vários lugares, doenças e aflições. Mombrano diz assim, na mensagem Doenças e Aflições no princípio da mensagem, ele diz assim, que nós temos tido os melhores médicos, temos tido remédios de diversas e muitas maneiras, mas o povo está ficando doente cada dia mais, é uma era doentia, por isso é a era do cavalo amarelo, que é a de Laodiceia, e amarelo significa doente, sabia? O cavalo amarelo é do cor doentia, a cor da morte. A doença, se não cuidar, deixa a pessoa pálida, vai caindo aos poucos, defiando, e o leva à morte. E é isso que o diabo está fazendo no espiritual também. Irmãos, analisa, o natural tipifica o espiritual. Quão grande aumentou esse índice de câncer? Tantas enfermidades na terra hoje, e também tem aumentado as enfermidades espirituais, as pessoas estão morrendo espirituais. Vejam só, mesmo conhecendo a verdade, mesmo dando duro por tentar viver a palavra, estão morrendo aos poucos, espirituais. E no natural também. Aí você pode notar, quando descobre que tem uma doença, estamos tudo quanto é remédio, vai, e às vezes o remédio até prejudica mais. Mas isso tudo por cumprir a Escritura, amém? Só que, por outro lado também, nós também temos cumprimento da Escritura. Se você é um filho, uma filha de Deus, nós temos muitas Escrituras para nós, que também nós temos que apregoar isso. O profeta diz, nós vamos ouvir daqui a pouco, como que o profeta incentiva aos irmãos e às irmãs ter fé. Nós estamos aqui, nós nascemos, nós crescemos, nós ficamos velhos, ficamos doentes, rugamos tudo e vamos defiando aos poucos. Mas a sua fé tem que estar em Jesus Cristo, irmãos. Amém? Hoje nós temos para nós Salmo 91. Amém? Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Ou é a doença que é o seu pastor? Ou é a enfermidade que é o seu pastor? Você tem que dizer assim, o Senhor é o meu pastor. Né? Salmo 46, nós temos aqui esse escrito, né? Também falando para nós, né? Que nós temos que ficar quietos em Deus, descansar, ainda que a terra se mude, ainda que os mares se transportem para os meios dos mares. Veja só, aconteça o que acontecer. Veja, irmãos, quando o médico fala que não dá jeito mais, você tem que ter fé nisso. Amém? Na palavra de Deus. Então Deus tem um propósito naquilo. Outra coisa que Deus permite. Às vezes Deus permite uma enfermidade porque a pessoa está relaxada. Nem sempre, tá? Mas às vezes o profeta diz também. Às vezes Deus quer trazer o seu filho, então tem que chicoteá-lo. Às vezes Deus permite isso. Aí é um câncer, uma enfermidade, até na hora da morte eles acertam, então eles são até curados antes. Mas nós não somos enviados para julgar ninguém. Porque o profeta diz também, numa outra mensagem que ouvimos esses dias aqui nas fitas, que certas coisas acontecem porque Deus quer mostrar o seu poder. Nem seus pais pecou, nem a pessoa que está doente pecou. Amém? Então, é isso que nós temos que enxergar na palavra, irmãos. Se nós olharmos só para um lado da Escritura, nós vamos achar que a Escritura tem que ser daquele jeito só. Mas a palavra de Deus, irmão, é uma espada aguda de 2 fios. Ela corta para entrar e corta também para sair. Amém? Então o profeta, por mais fino que você corta, o pão tem as 2 faces que a faca corta, né? Então nós precisamos entender essas coisas e muitas outras coisas que precisamos enxergar também. Amém? Tudo que você precisar saber, a Bíblia e a mensagem têm resposta para nós. Veja só, quando alguém quer saber de algum assunto, a Bíblia e a mensagem nos ensina. O problema é que nós somos preguiçosos para examinar isso. Tem pessoas que são sábios na palavra e conversam, entram em assuntos aqui. Por quê? Porque ele luta, ele prescruta por aquilo. Ele entra dentro daquilo, quer escafuchar, quer ver. Mas nós não, peguei uma Bíblia, lemos na igreja e tal. Quando lê, vem nem traz Bíblia para a igreja. Aí lá em casa também fica lá guardado, não temos tempo para orar, irmão, buscar a Deus. Não é? E nós precisamos aprender, nós somos filhos de Deus, e é por isso que muita gente fica cirandado pelo diabo, porque não conhece o autor da palavra, conhece muitas vezes de Bíblia. E você não pode ser salvo só por conhecer letras da Bíblia, mas você precisa conhecer o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo. E você tem que ter ele na sua vida.
Esse dia nós ouvimos também aqui, Mombrando dizendo para nós. Então nós temos aí o Salmo 91, que nem o mal, nem seta, nem praga de mortandade que assola o meio-dia deveria estar indo da sua casa. Por que está indo lá? É porque nós estamos fracos. Nós às vezes falamos, pregamos sobre aquilo, mas não temos aquela diretriz direta de Deus para permanecer e fazer isso funcionar. Mas o profeta diz que a noiva de Jesus Cristo agora tomará a palavra em sua vida e ela terá êxito através dela. Amém? Chegará um ponto, irmãos, que o profeta diz assim, que o livro de Atos agora vai começar a funcionar novamente. Os dias de Ananias e Safira vai voltar de novo. Esse povo que fica mentindo, roubando as escondidas, fazendo coisa indevida aí e achando que vai passar impune aos olhos de Deus, não vai acontecer isso. Mas eu estou dizendo para filhos e filhas de Deus que querem as coisas certas, porque o resto vai continuar do jeito que está, vai continuar com o sistema denominacional, vai achar que Deus vai tolerar eles, mas lá naquele dia, Deus fará uma segregação e eles e elas não chegarão lá se não passar pelo filtro da palavra. Não tem para onde correr. É como uma estrada que você tem que ir só aquele caminho, é aquele mesmo, não dá para voltar não. Vou atrás para ser abismo. Tem que aquele caminho que você está é continuar até chegar lá. Veja só, mas tem muitas pessoas que fabricam barcos e tentam voltar por atalhos, ou então cortar para chegar mais rápido. Mas nós devemos acompanhar do jeito que... O jeito certo é o jeito de Deus. Amém? Se Deus enviou uma mensagem para nós ouvir, para nós acatar, ele aprender dela, irmãos. Outra coisa que eu estava pensando. Qualquer assunto que você quer saber na mensagem está lá. Está lá dentro, irmãos. Se você quer saber sobre ressurreição, está lá. Se você quer saber sobre o ministério de fita, está lá. Se você quer saber se pode pregar, está lá. Se você quer saber a posição do homem, a posição da mulher, a posição do jovem, está lá. Tudo está lá dentro. Agora, é toda a palavra que nós temos que ter. Então, cumprindo regras, são regras que Deus põe para nós. Como ele diz para Adão e Eva, não tinha que dele comer, de vocês vão morrer. E ouviu? Eles prestaram atenção nisso? Não. Depois aconteceu, jogaram a culpa no outro. E hoje o que tem jogando culpa no outro? Mas veja só, irmãos, Deus tem a sua maneira de trabalhar. E Deus trabalha sempre certo. Tem gente que fala assim, olha, eu sempre uso expressar isso aqui. Tem gente que fala assim que Deus escreve certo, linha tortas. Outros falam assim, Deus tarda, mas não falha. Deus vem na hora certa. Ah, mas por que ele não veio então quando Lázaro estava lá adoecendo, lá quase para morrer, e ele foi para mais longe? É porque ele tinha que voltar depois que Lázaro teria morrido. Amém? E tem coisa, irmãos, que às vezes você luta tanto, procura aquilo, e Deus tem a hora certa de trabalhar, porque Ele quer ver o poder e a atuação divina sobre a sua vida. Aí nós corremos, adiantamos as coisas e nós perdemos a bênção. Amém? Mas, então nós sabemos que Deus trabalha dessa maneira. Não adianta o homem tentar e tirar a carga dele e jogar nas costas de outro, sendo que é para ele. Jonas foi assim. Ele foi sincero com ele. Quando viu que estava jogando um alimento que podia alimentar os outros colegas dele, né, os outros que estavam ali no mar, vão jogar o alimento para ficar mais leve, porque o barco vai afundar. Ele falou, não, joga eu na água. Irmãos, quando nós chegarmos nessa unidade de fé, esse respeito para com Deus, essa unidade, essa severidade, sinceridade uns para com os outros, sinceridade conosco mesmo, nós não sofreríamos tanto assim. Se tivéssemos sinceridade com Deus, não sofreríamos tanto assim, tanto físico como espiritualmente falando. Mas nós achamos que já temos suficiente. E achamos que Deus vai permitir as coisas do jeito que está e vai continuar assim mesmo. Então nós temos Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Você deve tomar isso para você. Amém? Na hora do problema, da luta, a hora que os amigos te deixou, a hora que a família te abandona, a hora que esse canteio de lado, a hora que ele vira as costas e não conversa com você e joga em direto, diz assim, o Senhor é o meu pastor. Amém? É assim que funciona. E nada me faltará também. Além dele ser o seu pastor, ele supre a necessidade. O apóstolo Paulo falou assim, né? Que o meu Deus, segundo a sua infinita misericórdia, suprirá todas as nossas necessidades. Amém? Todas elas, mas todas aquelas que Deus quer te dar. Nem sempre aquilo que você quer, Deus vai te dar. Porque vai atrapalhar, porque você quer um carro novo. Às vezes você tem um carro novo, você vai esquecer de Deus, não vem nem para a igreja mais. Para quem você quer isso, que conseguir
Tantas coisas. É melhor não ter nada e estar certo com Deus. Nada se parte, porque Deus não quer que seus filhos também sejam miseráveis. Irmãos, creia nisso. Deus quer que seus filhos sejam prósperos no Senhor. A Bíblia diz assim, as vossas fazendas aumentam, apenas não põe nela no coração. Mas não, agora não, tem que, igual o profeta fala, melhorou, aí tem que mudar para um condomínio, para uma leva de gente da sociedade mais alta, e perto dos amigos já, e quer sair da vila, e não é assim. O Espírito Santo de Deus trabalha diferente, né? Então, em nada me faltará. O Salmo 34, verso 7 diz assim, que o Senhor, amém, acampa ao redor daqueles que o temem. Agora, o que é que está acampando ao nosso redor, irmãos? Você já pararam para analisar? O que acampa ao teu redor é aquilo que você mais alimenta. É Deus que está acampando com os anjos ali ou o diabo que está acampando ao redor? Nós temos que tomar cuidado. Aquilo que você pende mais, que se alimenta mais, é isso que vai tomar conta na sua vida. Mas a Bíblia fala assim, né? É o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Temor de Deus. Aí o que ele faz? Ele os livra. Amém? E Deus faz isso para nós. Então, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio. Nós às vezes queremos esconder numa igreja, num credo, no que alguém falou. Gente, vamos esconder em Deus. Aqui, ó, na palavra. Eu falei esse dia que é Urim Tumim. Nós acabamos de ouvir o Pão Diário falando sobre isso. Então, o que não estiver na palavra, por mais bonito que aparenta, você tem que deixar quieto. Mas também não sai xingando quem fala assim, não sai criticando. Deixa com eles. Mas você foi revelado por Deus, você deve continuar nessa caminhada. Alguém tem que chegar lá. Daqueles 2 milhões que saiu do Egito, na caminhada rumo a Canaã, só 2 que entrou lá. Veja só, irmãos, por mais abençoado que Arão foi, por mais abençoado que Miriam foi, por mais abençoado que Moisés foi, e outros que foram durante a caminhada também, que saíram de lá, quantas bênçãos, quantas coisas aconteceram, eles não entraram em Canaã. Isso é mais sério do que nós podemos pensar. Enquanto a nossa confiança não estiver em Deus, então fica difícil para Deus tratar conosco, né? Então Deus é o socorro bem presente na angústia, né? E pelo que não temeremos, ele disse, ainda que aconteça o que acontecer, nós continuaremos. Aí o profeta diz assim também, a Bíblia, né? Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Amém? A sombra do Onipotente descansa. Você tem que habitar em Deus. Você tem que, irmãos, irmã, eu, cada um de nós, os ouvintes, sempre lembrar, em todos os dias, em qualquer circunstância da vida, que nós temos um Deus, que nós cremos. E ter prazer, lembrar da Escritura, da Bíblia Sagrada, cantar um hino, assobiar um hino, e pensar em Deus. Né? Eu vim de lá para cá, dando glória a Deus alto, aleluia, no caminho, porque Deus é bom demais, irmãos. Deus é bom. Nós não merecemos a grandeza de Deus, mas nós achamos que só o que Deus já faz está bom. Mas Deus quer dar ainda muito mais para a igreja, mas a igreja não quer isso. O profeta diz, Deus tem entrado na América ali, através da mensagem, mas dá o remédio para eles, eles cospem entre os dedos, eles não querem ser curados, sarados, irmãos. É lamentável dizer, mas eu creio que Deus tem algo para nós, amém? Mas esperamos que a nossa incredulidade não impeça nós de sermos curados. Então, veja só, Deus tem um propósito na enfermidade, não é que ele fica contente que você fica doente, não, é que a vida precisa isso. Né? Você sabe que o pai e a mãe corrigem uma criança, não é porque está com raiva dele ter que bater, apesar que tinha um aí que foi corrigir o filho, eu fiquei sabendo faz tempo de um determinado homem de uma denominação, toda vez que ele ia bater no filho dele, eu te bati em nome de Jesus, aí estava cacetado, eu te bati em nome de Jesus, entendeu? Agora não sei se ele estava falando assim, mas estava irado e queria contar, e não funciona assim, né? Mas a mãe e o pai, se pudesse, não, ele não queria bater nos filhos, corrigir, mas por amor eles devem corrigir, e assim a palavra faz isso para nós também, mesma coisa. Parece que é duro, irmãos, é que vocês não estão acostumados. Se pegar a mensagem aí que ela é mesmo a mensagem, irmãos, olha, não é igual tanta gente acha que é assim, não. Ah, que o profeta é bonzinho, só pega aquelas partezinhas que bate na... Não é assim, não. Vamos pegar toda a mensagem, não é? É como diz assim, ó, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum de seu benefício. E muitas vezes nós esquecemos, tem hora que a mãe corrige os filhos, aí e mostra para ele o que ele fez, né? Aí passa um tempo, ele faz a mesma coisa, aí ela fala para ele, você esqueceu, né? Para ele lembrar que ele levou a surra daquilo.
Você esqueceu, né, fulano? E às vezes nós também precisamos apanhar um pouquinho. E o irmão Bruno fala assim, que nós precisamos, às vezes, umas palmadas do evangelho. Eu acho que muitos de nós precisariam de soco do evangelho. Não é palmadinha, não. É soco mesmo. Para doer, para sentir mesmo. Quando Deus quer tratar com seu filho, irmão, com seu filho, sua filha, Deus o leva até mesmo, se for necessário, à beira do abismo. Só que Deus também não deixa ele lá. Deus resgata ele de lá. Amém? Porque Deus ama fazer isso. Deus não quer que ninguém se perca. Mas, infelizmente, tem gente que fala assim, eu estou aqui, eu quero me perder. Né? Mas nós damos graças a Deus que Deus nos enviou para nós uma mensagem e que ela nos ajude. Vamos ouvir alguns versículos aí da mensagem. Acho que a mensagem primeiro vai ser a mensagem doenças e aflições, é só o finalzinho, depois no finalzinho de outra mensagem, é pouquinha coisa, só para incentivar a sua fé. Porque às vezes nós queremos, ora por mim, fulano, ora por mim, você tem que pedir oração na verdade, mas tem que estar certo com Deus. O profeta diz a uma mulher que foi receber oração por cura de um câncer, e ela estava todo o cabelo cortado, pintado, e o Bruno falou, mas como você vem receber oração? Mas às vezes muitos de nós estamos certos, vestido correto, cabelo grande, mas tem alguma coisa por trás que está atrapalhando a nossa vida. Uma vez, numa certa ocasião, de uma mulher que estava sofrendo uma dor de cabeça há muito tempo. Aí foi examinar nela, não tinha nada nela, na vida dela não tinha nada. Aí foi chegar de irmão Bruno, foi analisar, por que você está assim? Irmãos, quando a coisa estiver pegando você, analise por quê. Ou está fazendo mal para você comer alguma comida que fez mal, ou tem gente que tem alergia a alguma coisa, né? Então ele não pode comer aquilo. Então, se aquilo faz mal, você não come. Aí essa mulher depois, eu lembrei que eu caluniei uma parente minha. Eu disse que o marido dela estava me traindo quando era mentira, porque eu queria ver a desgraça do casamento. Aí aquilo veio sobre ela, irmãos. Veja só, e coisas do passado que não acertaram. Isso repercute, se a pessoa vem para Deus, aí você tem que analisar essas coisas. Amém? Tem coisa que Deus já te perdoa e purifica, mas tem coisa que deu uma cicatriz lá, você precisa curar aquilo lá. Amém? Você tem que... É uma coisa que você fez, a Bíblia se vê até o altar, né? E tiver uma oferta para trazer para Deus, volte lá e acerte com alguém mais. Não interessa quem foi ele. Mas ele também não é crente, mas você é cristão, você tem sabedoria como agir. Não é verdade? E outra coisa, aquilo que não serve para nós, não serve para outros também. O que tem, né? Eu fazer isso, né, para ele não é crente mesmo, que se dane, ou qualquer algo assim, né? Eles não querem saber, em outras línguas, né? Palavra. Mas, irmãos, aquilo que não presta para você, não presta para ele. Amém? Deus abençoe. Vamos